Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Pablo, sou seu professor de informática. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do Word, ok? Vamos lá? Então vamos conhecer as ferramentas do Word. A primeira delas nós temos, corretor aqui de ortografia e gramática, chamada aqui pela tecla de atalho F7, né? Tecla F7 no seu teclado. Ela vai corrigir, procurar por erros, ortográficos e gramaticais no seu documento e corrigir, tá? Ele vai te mostrar, te perguntar se está correto, você vai confirmar se sim ou não, se precisa ser feita a alteração ou não. Importantíssimo, né? A gente corrigir os nossos documentos. Idioma, né? O idioma vai estar no padrão que o seu Office foi instalado, né? No nosso caso aqui no padrão português brasileiro, ok? Então, quando você usa a ferramenta aqui de correção ortográfica e gramatical, ele vai corrigir dentro das normas da língua portuguesa, ok? Mas, se você, por exemplo, digitar um trecho lá, uma citação em um outro idioma, por exemplo, no inglês, você vai lá e adiciona, marca, né, essa opção de adição do inglês. Quando você selecionar aquele texto, você utilizar a ortografia, ele vai te indicar, né, fazer a correção ortográfica e gramatical dentro da língua escolhida, ok? Então, hoje trabalha com mais de uma língua, né? Idiomas, diversos idiomas dentro do seu documento. Controle de alterações, né? Esse controle de alteração é muito importante quando você está trabalhando em conjunto no mesmo documento, onde um insere, o outro insere, e assim é um ponto importante. Por exemplo, você fez um documento, ele pode ser alterado em alguns pontos e outros não. Você coloca um ponto, ativa controle de alteração e pode bloquear, né, aquele trecho que não pode ser alterado. Por exemplo, os cabeçalhos e rodapé não podem ser alterados, né? Ou todo documento é bloqueado, apenas alguns formulários ali, alguns campos dentro de alguns formulários são permitidos a edição. Ou mesmo apenas fazer o controle para te mostrar o que foi alterado, né? Exemplo, você está fazendo lá um trabalho em grupo, né? 2, 3 pessoas trabalhando aquele documento, trabalho ali, né, da escola. E aí, quando você pega o documento, ele vai te mostrar o que foi alterado, tá? Por exemplo, aqui, peguei esse trecho, né? E eu vim na palavra permite e coloquei um negrito. A partir desse momento que eu fiz essa alteração no documento, aqui do lado apareceu essa linha vermelha. Quando outra pessoa abrir esse documento, essa linha vermelha vai estar aqui, indicando que houve uma alteração nessa linha inteira. Uma dessas palavras foram alteradas, ok? Então, nesse momento aqui, só estou habilitando, né, um alerta, né, para as alterações feitas no texto. Mas eu posso também bloquear, né, alterações ou restringir, permitir algumas alterações e outras não. Posso bloquear edição, né, inclusive mudança na formatação, né, não posso fazer um negrito em itálico, mudar a fonte, mudar tamanho, e assim por diante. Ok? Então, controle de alterações é isso, certo? Controlar, definir regras para as alterações que poderão ou não ser feitas no documento. Proteger documento. Proteger documento é muito importante também. É você definir uma senha para abrir o documento. Ou seja, o documento só vai ser alterado, né, lido, por quem tem permissão para acessá-lo. Então, você clicar nesse documento, vai pedir uma senha, onde você vai digitar e entrar. E, inclusive, nesta opção aqui de controlar alterações, também tem a opção de habilitar senhas, tá? Então, você vai digitar uma senha para conseguir fazer uma determinada alteração que está bloqueada, ok? Aqui no documento protegido, você digita uma senha para abrir o arquivo. Bom, as demais, mais algumas, né, ferramentas. Temos a mala direta, né? Mala direta é um recurso muito importante que automatiza o preenchimento de diversos documentos. A mala direta, ela cria
muito utilizada para fazer diversas cartas, e-mails, envelopes, etiquetas, assim por diante. Mas como assim, né? Funciona essa mala direta, fazer diversos arquivos, né? Preenchimento de diversos documentos. Por exemplo, na função aqui, né, de cartas, você precisa criar, mandar cartas, por exemplo, um boletim, né, com o resultado dos alunos. Vamos dizer que você é um professor, você tem 3 turmas em 3 escolas diferentes e cada turma tem lá 30 alunos, né? Total aí de 90 alunos. Você vai ter que enviar 90 cartas com um texto ali. Você vai ter um texto padrão ali, mas algumas informações naquele texto mudam, né? Exemplo, o nome do aluno, né? A turma dele, né? A nota dele e a escola. Então, o que acontece? Você pega esse documento padrão, joga no seu Word e vem nessa opção aqui, iniciar a mala direta. Escolhe aqui, exemplo, a função carta, né? Ao você clicar aqui, ok? Ela habilita esses campos daqui, onde você vai selecionar destinatários ou editar a lista de destinatários. E é isso, né? Essa lista é um documento do Excel, uma planilha, onde tem todos os destinatários, né? Pode ser destinatários de endereço mesmo, ou de e-mails, e assim por diante. Então, nesse caso nosso, das cartas, né? Você tem lá uma lista de todos os seus alunos, né? Separados ali certinho por turmas e tal. Então, você vai clicar nessa tabela sua, nessa lista, e ela vai adicionar, ela vai criar um vínculo, né? Com o seu Word. Né? O vínculo do Excel com o Word. O que é o vínculo? Uma conexão. O Word vai ler essa lista dentro dessa planilha sua do Excel, mesmo com ela fechada, ok? Então, a partir desse momento, você já colocou o seu destinatário, essa opção aqui é liberada, né? Inserir campos de mesclagem. São os campos. Esses são os campos que são variáveis, né? Que eu disse, nome, endereço, a turma, a nota. Então, você vai ter lá o seu boletim com diversas informações e vai ter aquele campo. Campo nome, campo endereço, campo nota, o campo escola, tá? Então, ao você clicar em inserir campos, esses campos você vai trazer dessa planilha aqui do Excel. E é esses campos, são esses campos que serão adicionados, né? Preenchidos automaticamente. Então, você vai gerar lá os suas 90 cartas com um modelo padrão e cada campo vai ser preenchido com base na sua planilha, né? Que é a sua base de dados. Então, ele vai pegar o primeiro nome, né? Com a nota desse aluno, né? O endereço desse aluno, a escola que ele estuda, e simplesmente no final você só vai imprimir tudo. Você vai imprimir as 90 cartas prontinhas em apenas alguns cliques. Né? Então, a mala direta, o objetivo dela é isso. Preencher diversos documentos para facilitar a sua vida. Da mesma forma, quando você precisa preencher vários e-mails, quando você precisa criar diversos envelopes, né? Exemplo, os envelopes para essas cartas. O envelope precisa ter o destinatário, né? E o remetente. Você vai ficar escrevendo. O remetente vai ser o mesmo, sempre, né? Você, professor. Mas o destinatário vai ser sempre diferente. Um aluno diferente, um nome diferente, endereço diferente. Então, o Word preenche isso automaticamente para você buscando essa informação aqui nessa base de dados, que é a sua planilha. Ok? Então, ele também cria etiquetas, tá? Etiquetas para você enviar, né? O envio de volumes, por exemplo. Cria também essa opção aqui, diretórios. Né? Diretórios é como se fosse um catálogo de produtos, tá? Catálogo de produtos para a empresa, em que você pode abrir, né? Um documento padrão do Word. E aqui tem um assistente que te ajuda a criar a mala direta passo a passo. Bem fácil, né? Um recurso muito útil e ainda tem um passo a passo aqui que te ajuda, certo? Então, a mala direta é isso. Envio, né? Um recurso que automatiza o preenchimento de diversos documentos para ser enviados, né? Documentos, envio em massa de documentos. Ok? Macro, né? A macro é um pequeno programa, né? Que automatiza, né? Algumas tarefas.
né? Como está falando aqui, um documento do Word que automatiza processos, né, através da linguagem de programação VBA. Né? Inclusive, as macros podem ser programadas, bem robustas, fazer diversas tarefas, né? Você pode rodar uma aplicação ali dentro do Word, ok? Inclusive, tem jogos que são feitos em VBA, tá? Eu já vi jogo rodando dentro do Excel, ok? Então, a macro é uma ferramenta muito poderosa. Mas, trazendo para um conceito bem simples, para vocês entenderem. Exemplo, a macro ela vai automatizar uma tarefa. Você vai dar um clique no botão e ela vai fazer tudo ali para você. Por exemplo, você tem um texto lá, gigante, que você vai precisar formatar. Ok? Ah, você vai pôr lá o título em negrito, né? A primeira palavra aqui com a fonte diferente, com a cor diferente, e assim por diante. Então você vai lá na opção de macro, né? Habilita a macro, faz essas alterações, enquanto isso a macro está sendo gravada. Você terminou de fazer todas as suas alterações, o que você faz? Para a macro e ela cria um botãozinho aqui, né? Na barra aqui de acesso rápido. Então, quando você precisar fazer aquelas formatações novamente, você não precisa fazer uma a uma. Você clica no botão e ele executa todas aquelas tarefas, né? Na sequência ali, formata todo o seu texto, tudo que você definiu e está feito. Então, facilita a automatização aí de tarefas repetitivas, ok? Então, a macro, né, a função básica dela é isso. A autocorreção, ela permite o Word corrigir palavras para você automaticamente, tá? Por exemplo, palavras que tem que iniciar, né? Por exemplo, nomes próprios, né? Tem que iniciar sempre com a primeira letra maiúscula. Então você pode definir. Se o seu texto vai ter diversos nomes próprios, você vai lá na configuração da autocorreção e coloca essas palavras, né? Então, toda vez que você digitar essa palavra com letra minúscula, todas as letras, automaticamente, na hora que você der o espaço ou enter, o Word vai corrigir essa palavra para você, tá? Como está no exemplo aqui, né? Ao digitar 2G minúsculo, ele escreve, né, o texto Galileu Galilei, ok? Então é isso, você pode definir qualquer palavra, né? Digitar uma letra, escrever a palavra inteira, tá? Vamos dizer que você quer automatizar lá, você vai escrever diversas vezes a mesma palavra, para não precisar escrever tantas vezes, você coloca, né? Eu vou escrever Galileu 50 vezes no meu texto. Coloca lá G, define, faz a configuração. Quando eu digitar G, ele vai escrever Galileu para mim, ok? Então são ferramentas que automatizam processos, né, e facilita a vida do usuário do Word. Mais uma questãozinha aqui, né? Vamos ver. Com relação à funcionalidade da mala direta no Microsoft Word para Office 365. Analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Permite personalizar etiquetas, certo? Para um grande número de destinatários. Ok. De uma vez, exatamente isso. Utilizando o documento principal e uma fonte de dados externa. A fonte de dados externa, lembra? Era a planilha, né? A gente está usando como a base de dados, com essas informações. 2. Permite opções de formatação de texto de uma carta. Ok. Sem personalizar o conteúdo. Isso aqui não, né? Ele deixa a gente personalizar o conteúdo. Né? Tem a opção de fazer cartas, né? Formatação de cartas, mas ele personaliza o conteúdo. Sim, personaliza tudo. 3. Permite a importação de dados externos, certo? Né? Quando o Word vai lá e lê a minha planilha do Excel, ele importa esses dados. Como uma planilha do Excel, exatamente. Isso aqui está certo. Então está certo aqui, né? Alternativa correta. Aqui, ó. 1 e 3 está correta, tá? A 2 está incorreta. Tá? O gabarito aí, letra B. Então é isso. Mala direta, muito tranquilo. Vamos ver agora as opções de tabela, né? Inserir tabela. Né? Tá dentro lá da guia inserir, como a gente viu lá atrás. Mas agora vamos falar especificamente das tabelas.
Ao clicar, né, nessa opção aqui, tabela, ele me dá a primeira opção de me criar a tabela. Essa opção aqui de cima. Tá vendo? Tem diversos quadradinhos que simulam, né, as células da tabela, né? Cada célula é um quadradinho desse aqui. Então, cada uma dessa aqui, assim, exemplifica, né? Uma linha. E cada uma dessa aqui de cima, uma coluna. Então, eu selecionei aqui uma, duas, três colunas e uma, duas, três linhas. Ele criou exatamente isso aqui para mim, ó. Uma, duas, três colunas e uma, duas, três linhas, ok? Então, nós temos aqui uma tabela com 9 células, né? 9 quadradinhos desses que serão preenchidos com dados, certo? Essa é a primeira opção para mim criar uma tabela. Mas eu tenho aqui a opção inserir tabela, tá? Nós vamos ver. Desenhar a tabela, onde eu desenho cada célula da tabela, né? Essa parte aqui. Planilha do Excel, onde eu, né, adiciono uma planilha do Excel dentro do meu Word. E tabelas rápidas. Nós vamos ver cada uma delas. Inserir tabela. Ele me dá abre essa janela ao clicar nessa opção, onde eu coloco número de colunas e número de linhas, tá? Eu quero uma tabela com 5 colunas e 2 linhas, né? Então vai ser aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e apenas 2 linhas. Então, vão ser 10 células, ok? Mais definida aqui, ficará assim, né? 1, 2, 3, 4, 5 e mais 5 aqui embaixo, tá? Então, 5 colunas na vertical, tá? E linhas na horizontal, ok? Aqui eu defino aqui alguns ajustes, né? Largura da coluna fixa ou ajustar automaticamente com o conteúdo, né? Conforme você vai digitando dentro da célula, se atingir o limite, a coluna vai crescendo junto, né? A linha vai andando, né, para cá. A barra da coluna vai ajustando junto conforme o conteúdo, tá? Ou ajustar automaticamente a janela e assim por diante. Então, inserir tabela. Ele me traz uma janela com opções onde eu coloco a quantidade de linhas e de colunas, ok? Essa opção, quando eu já estou com a minha tabela criada, eu posso inserir colunas ou linhas, tá? Então, eu clico dentro de uma célula, aí surge para mim, botão direito dentro da célula, a função aqui, a opção inserir. Eu posso inserir coluna à esquerda, coluna à direita, linha acima, linha abaixo, ou inserir uma célula separada. Tá bom? Então, eu posso inserir uma coluna à esquerda aqui, posso inserir uma coluna à direita, posso inserir uma linha inteira acima ou uma linha inteira abaixo, ou inserir somente uma célula, que é um quadradinho ali. Ok? Também temos a opção inversa, né? Do excluir linha e colunas. Da mesma forma, eu vou aqui em excluir, eu posso excluir a tabela inteira, posso excluir uma coluna inteira que estiver selecionada, ou uma linha inteira, ou excluir somente uma célula. Bem tranquilo, essas opções aqui do botão direito. Mesclar célula. O que é mesclar célula? É fundir, né? Uma ou mais células, juntar. Você tem aqui célula A e a célula B. Eu quero juntar. Se eu selecionar as duas e clicar na opção mesclar, elas vão virar uma célula só, dessa forma. Como está no exemplo aqui do print. Olha só. Selecionei aqui, ó. 1, 2, 3, 4 células e fui na opção mesclar. Quando eu mesclei, virou uma célula sozinha. Então, mesclar é juntar. Mesclar células, juntar células. A função desenhar a tabela, né? O cursor do mouse vira um lápis quando eu seleciono essa opção, tá? E com essa opção eu desenho cada célula mesmo. Tá vendo que cada célula aqui tem um tamanho diferente? Então desenhei à mão mesmo, né? Uma célula tá aqui, essa outra já é maior, essa outra já é bem menor, essa outra já é um pouquinho maior, essa aqui já é uma célula mais comprida na vertical, tá? Então eu desenho a tabela manualmente mesmo, igual eu estou desenhando aqui agora, dessa forma, tá? Então,
as células são desenhadas de forma livre. Tabela criada de forma livre, ok? Temos a opção também de converter texto em tabela, né? Posso copiar um texto, converter em tabela. Como? Basta que o usuário use um ponto e vírgula como separador das colunas e use o Enter como separador de linhas. O que é isso? Como está no exemplo aqui, ó. Nome, ponto e vírgula. Endereço, ponto e vírgula, telefone. O que isso indica? As colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. E com o Enter, jogou os restantes dos dados aqui para baixo. Eu tenho aqui a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. Então vai gerar uma tabela para mim aí, né? De 3 colunas e 4 linhas. E aqui continua, né? O nome, o endereço e telefone. Separado, cada uma por ponto e vírgula. Então aqui vai ser uma célula, aqui vai ser outra célula, e outra, e outra, e outra, e assim por diante, tá? Então, dessa forma, ele vai criando para mim uma tabela que dá exatamente esse resultado aqui. Tá vendo? Nome, endereço, telefone, as colunas e aqui as linhas, tá? 3 colunas e 4 linhas. Eu posso inverter também, pegar a tabela e converter em texto. Ok? Tem as duas opções. Tabelas rápidas, né? Tabelas rápidas são modelos, né? Como está no exemplo aqui desse calendário, né? Tem um outro modelo aqui, outro aqui, inscrições de faculdade, assim por diante. Então, você rola essa barra aqui, tem diversos modelos. Exemplo de calendário, né? Você vai fazer um calendário, você não desenha ele à mão, você vai lá, pega um modelo e altera somente o que você quer. Então, tabelas rápidas são tabelas prontas, modelos prontos, onde você altera e coloca ali conforme a sua necessidade. Temos mais algumas opções aqui, né? Autoajuste, né? Ela ajusta automaticamente a largura e a altura das células, tá? Então, as células ficar todas do mesmo tamanho, da mesma largura, né? Com largura igual e a altura ajustadas também automaticamente. Então, o autoajuste faz essa adaptação. Classificar. Essa função classificar é muito importante, né? Para a gente ordenar conteúdo em uma tabela. Você reposiciona as linhas e assim por diante. Então, você tem lá uma lista de nomes de alunos com as suas notas. Eu quero classificar os nomes em ordem alfabética. Então, vai começar de A até Z. Ou eu quero classificar pela nota. Fazer um ranking ali, né? Começando da nota maior ou começar pela nota menor para saber ver o resultado do pessoal. Ok? Esse é o classificar. Fórmula, né? O Word me permite, né, adicionar algumas fórmulas para cálculos mesmo, tá? Então, ele tem lá já diversas fórmulas. Né? O Word tem diversas fórmulas onde ele faz cálculos, né? Por exemplo, eu quero somar, né, a célula A com a célula B, ou a coluna A com a coluna B, tá? Então tem soma, subtração, né, autossoma, ele vai somar automaticamente, assim por diante. Vai somar, tá? Então as fórmulas, né, como isso aqui vem lá do Excel, né? As tabelas do Word, então ela se assemelha muito com as planilhas do Excel. Então tem essas funções de cálculos também. Vamos ver mais uma questãozinha sobre a funcionalidade de inserir tabela, né, no Word 365, assinar a alternativa correta. A opção planilha do Excel permite vincular uma planilha do Excel a um documento do Word. Certo ou errado? Isso aqui parece certo, hein? Vamos ver as demais. A opção desenhar tabela permite o usuário digitar o número de linhas e colunas da tabela ser criada. Não, né? Em desenhar tabela, eu vou desenhar cada célula mesmo. Onde eu digito números de colunas e linhas na função inserir tabela. Opção inserir tabela. Né? Então aqui está errado. A opção tabelas rápidas permite selecionar uma tabela em um outro arquivo para ser inserido no documento Word. Tá? Isso aqui está errado, tá? Tabelas rápidas são os modelos de tabelas prontas para a gente utilizar. Ok? E onde eu busco tabelas de outro documento, né? A opção permite selecionar a tabela em um outro arquivo
para ser inserida no Word, né, é na opção onde eu adiciono tabelas, né, direto do Excel, planilhas do Excel. A opção inserir tabela permite que o usuário desenhe a célula? Não, né? Aqui eu vou digitar o número de linhas e colunas. Onde eu desenho é na opção desenhar tabela. Ok? Então, a resposta certa é exatamente isso, né? A opção planilha do Excel permite vincular uma planilha do Excel com um documento do Word. Como eu dei o exemplo lá atrás, né? Vocês lembram? Eu tinha a planilha do Excel, meu documento do Word, onde eu tinha lá, né? Aqui na planilha eu tinha os nomes dos alunos, os dados, e onde o meu Word tinha um vínculo, um link, uma conexão com esses dados para preencher a minha mala direta. Ok? Vamos lá. Finalizando aqui o nosso conteúdo hoje, nós temos aqui outros comandos, né? Temos pincel de formatação, exatamente esse pincelzinho aqui. O que ele faz, né? Ele copia a formatação de um trecho ou de uma palavra onde você vai colar em outro. Exemplo, você copiou um documento, né? Um Word e colou em um novo documento que você está criando. Mas ao colar, não veio com a formatação exata, né? Mudou o tipo de fonte, ou mudou o tamanho, ou tinha negrito e não veio, tinha itálico e não veio, então essa formatação não veio com a cópia, né? O Ctrl+C, Ctrl+V. Então você vai selecionar lá o seu documento, você quer copiar a formatação, clica nesse pincel, volta, seleciona o texto onde você quer colar a formatação e ao clicar ele já vai colar, ok? Então copiar a formatação é isso, certo? Para você não ter que reformatar todo o seu texto, você pode copiar do local de origem, né? Pode ser uma outra página ou um outro documento do Word, por exemplo. Mostrar tudo, né? Função mostrar tudo exibe os caracteres não imprimíveis na tela, através desse botão aqui, né? Sinal aqui de parágrafo. Ele exibe na tela os Enter, os espaços, os Tab, tá? Então, quando você dá um espaço, a palavra vai andando, né? Mas ali, os espaços são caracteres, ok? Então, quando você clica em exibir tudo, você vê exatamente. Cada bolinha dessa aqui é um espaço, certo? Você vê a quantidade de espaço que tem entre as palavras, se está correto. Aqui indica um Enter, né? Um parágrafo. E essa setinha indica um Tab, ok? O Tab é quando você joga o cursor à frente, né? A tabulação. Temos também um Realce, né? É você destacar um trecho. É o famoso marca-texto ali do Word, tá? Você pode marcar um texto aqui, destacar com diversas cores aí bem fortes. Temos a opção também de inserir planilha do Excel dentro do Word, né? Nós vimos lá que o Word cria tabelas mais simples. Você pode importar uma planilha diretamente do Excel. Inclusive, quando você clica nessa planilha, ele executa todas as funções que tem no Excel também. Temos também as bordas, né? As bordas são exatamente essas linhas, né, que margeiam uma palavra, ou um parágrafo, ou uma folha inteira, ok? Então você definir uma grade ali entre um trecho do seu documento. Mais uma questãozinha aqui, para a gente encerrar. A sequência de atalhos de tecla do teclado, né? Que permite, numa edição de um texto previamente selecionado, pode ser recortado ou movido, né? Ou a tecla de atalho que recorta, né? Que move. É exatamente o Ctrl X, ok? Bem tranquilinho também, recortar. Bom, pessoal, que a gente finalizou essa aula, né? Finalizando o conteúdo do Word 365.